Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 17 de novembro. Em 1903, era assinado em Petrópolis, pelo Barão do Rio Branco e os representantes da Bolívia, o tratado que confirmou o Acre como brasileiro. Era um território boliviano, né? Houve revoltas. Pela terceira vez se estabeleceu lá uma república. Na terceira vez, já com o gaúcho Plácido de Castro, apoiado pelo estado do Amazonas, um levante, né, para expulsar os bolivianos. Então, para haver paz, houve um acordo, o Brasil cedeu um pequeno território de Mato Grosso para a Bolívia, se comprometeu a fazer uma estrada de ferro para que houvesse circulação de bens com exportação via rios amazônicos, a madeira mamoré, conhecida, e pagou mais muitas libras esterlinas pela Bolívia, pelo território do Acre. Um território que é maior que a Grécia, que é maior que a Áustria, né, e que já tinha muita seringa, muita seringueira e muitos seringueiros brasileiros. Né. Até hoje, falta saber de quem são ilhas no rio Mamoré, no rio Guaporé, no rio Paraguai. Né. Tem um lado que é a fronteira do Acre com o Peru e outro lado com a Bolívia. E tem ilhas lá que ninguém sabe de quem são. Interessante isso. Brasileiros que brilharam, o gaúcho Plácido de Castro, que eu já falei, e o Barão do Rio Branco. Eu queria mostrar para vocês, foi uma grande surpresa e um prazer muito grande o que aconteceu. Eu fui a São Paulo para gravar o especial de Natal de fim de ano do Brasil Paralelo. Na gravação, primeiro, havia a apresentação de uma orquestra maravilhosa, de um coro maravilhoso, e eu disse, puxa, ainda não é minha vez, eu vou sentar lá no meio da plateia. Eu fui com minha mulher e do outro lado estava a Cristina Grêmio. Sentei bem no meio da plateia. Aí a surpresa que aparece o diretor, o Silvio Medeiros, anunciando pelo microfone a minha presença. Olhem aí o resultado. Não é de a gente ficar muito orgulhoso. O especial de Natal está muito bom. Vai ser mostrado pela primeira vez no dia 15 de dezembro. Eu ainda vou mostrar para vocês dar algumas dicas. Bom, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto, vocês notaram que coisa interessante? O topo do Judiciário Supremo, por inspiração de Barroso, talvez, entrou na política e saiu da justiça. Eu ontem mencionei uma frase, que não é minha, né? Quando a política entra por uma porta de um tribunal, a justiça sai pela outra. Eu queria mencionar esse caso aí do Eduardo Talhaferro versus seu chefe, seu ex-chefe, ministro Moraes. O Estadão, jornal do Estado de São Paulo, um dos mais importantes do país, num editorial de sexta-feira, lamentou que houvesse mais um absurdo no Supremo, que é o juiz que se julga atingido julgar o seu ex-funcionário, Talhaferro.
não apenas funcionário, mas pessoa de confiança. Ele ocupava um cargo de confiança de coordenador daquela agência dentro do TSE de combate à desinformação, o Eduardo Talhaferro. E aí eu vejo uma manifestação do grande jurista Ives Gandra Martins, dizendo, olha, também acho um absurdo, mas esse não é o maior absurdo. O maior absurdo é se processar o Eduardo Talhaferro quando o que foi mostrado deveria gerar uma investigação. Ou o ministro Moraes, que o jurista Ives Gandra ressalva, meu amigo, escrevemos juntos alguns livros, né? Deveria tomar iniciativa para mostrar, para provar sua inocência, né? E não simplesmente processar o Eduardo Talhaferro, até por coisas assim que não tem nada a ver, tentativa de golpe, que não tem nada a ver, né? Aí ele pergunta, né, o Ives Gandra, por vazamento de informação? Não. Artigo 37 da Constituição diz que o serviço público se caracteriza pela publicidade, né? Além do que, isso apareceu depois que a polícia apreendeu o celular dele por outro motivo, para investigar algo que não ficou provado, de agressão à mulher dele, a mulher do Talhaferro em casa, uma agressão, uma violência doméstica. E o celular vai para a polícia, de repente todo mundo fica sabendo o que tinha dentro do celular. Aquelas conversas, como disse o jurista Ives Gandra, pouco republicanas, né? Como, por exemplo, crie, dê asas à sua imaginação, à sua criatividade para acusar a revista Oeste. Ives Gandra lembra, o juiz não é um criador de provas, ele é um julgador, né? E isso é que é o grave de toda essa questão. Ele termina fazendo um apelo ao Supremo que volte a ser o Supremo do século passado, quando ainda não tinha entrado por lá, acho que pela porta dos fundos, a política. E aí a justiça sai pela porta da frente à procura do povo, que é a origem do poder. Bom, Chile, eleição no Chile. Previsível o resultado do segundo turno, dia 14 de dezembro. Eu diria, anotem aí, 70% para o Cast e 30% para Jeanette Jara. A candidata comunista que uniu todas as esquerdas fez 27% no primeiro turno. O José Antônio Cast fez 24%, direita. O segundo lugar, direita também, uma direita tipo Milei. Franco Parisi, surpresa, 20%. Depois a outra direita, Johannes Kaiser, 14%. A outra direita, Evelyn Matei, 12%. Se somarmos os candidatos de direita, vamos ter 70%. A Jeanette Jara teve 27%, supondo que os outros candidatos juntos tenham 30%, tenham 3%, a chance dela é chegar a 30%. O Cast, que já é tido como eleito no segundo turno, é amigo de Bolsonaro. E só para lembrar, a direita também fez maioria na Câmara e no Senado, lá no Chile. Bom, um outro assunto policial, né? Esse caso aí da nora de Lula, que é casada com o filho adotivo de Lula, que é filho de Dona Marisa, que está ligada com o sujeito que foi preso, houve busca e apreensão na casa dela, inclusive foi o filho adotivo de Lula que abriu a porta para a polícia, né? Ele comprava material escolar de R$1 a R$5 e vendia a R$80 para as prefeituras.
e pagava propina para vice-prefeito de Hortolândia, para o secretário de Educação de Hortolândia, estão presos os dois, para o secretário de um outro secretário de Educação de Sumaré, por exemplo, né? Muita propina, muita propina. Esse sujeito aí, André Mariano, já está preso. Ela se chama Carla Ariane Trindade Silva, diz a Polícia Federal que havia um acesso privilegiado em Brasília. Provavelmente essa era a tarefa dela. Propina de 2.200.000. A Polícia Federal também constatou compras em lojas de luxo. Vejam só. E, por outro lado, o juiz federal da 4ª Vara Criminal de São Paulo absolveu sumariamente um sujeito que estava numa operação da Polícia Federal por organização criminosa e fraude em previdências municipais, com títulos sem lastro e tal. Estava naquela zona vermelha, né, alerta vermelho da Interpol, foi preso na Itália por causa disso, o Renato de Matteo Reginato, absolvido sumariamente por falta de provas pelo juiz da 4ª Vara Criminal de São Paulo. Operação Encilhamento. Polícia Federal fez o inquérito, Ministério Público Federal fez a denúncia e pediram prisão dele para não fugir. Foi preso na Itália e não tinha provas, segundo o juiz. A justiça está sendo notícia, né? Muito mais do que a política. E às vezes é porque mistura política, não é o caso aqui, eu acho. Mas no Supremo né? Abertamente, o presidente do Supremo, o ministro Barroso, quando era presidente, dizia que temos um novo tribunal que agora é político. Há uma transformação. Deu no que deu. Desgaste, como previa e como constatava o então presidente Luiz Fux, em todas as suas manifestações. Né? Ação deletéria da política no Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste domingo, 12 de outubro. Além de aniversário do meu neto, é o dia da padroeira do Brasil. Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nossa Senhora da Conceição é padroeira da minha cidade natal, Cachoeira do Sul. Aparecida porque os pescadores encontraram ali no rio uma imagem e deram o nome de Nossa Senhora da Aparecida. Né? A imagem parece muito com imagens que a gente vê nos Andes, na Bolívia, no Peru, né? Da Pachamama, que é uma espécie de deusa da natureza. Mas, enfim, há uma grande romaria e tem, além de um ciclista atropelado, um PM deixa a mulher, um menino de 4 anos, uma menina de 1 ano e meio, baleado no peito, porque ele estava com o colete reflexivo para proteger outros romeiros. Ele, o romeiro, é a segunda vez que vai a pé a Aparecida, e estavam assaltando os romeiros. E quando ele foi tirar a mochila, apareceu a identificação do colete reflexivo. E recebeu um tiro no peito. O PM Luiz Guilherme Crispim de Oliveira. Hoje é o dia da criança, por isso eu falei no meu neto. E, gente, eu vi hoje uma reportagem sobre maquiagem das meninas, né? Infância, crianças. O mercado de maquiagem infantil movimenta 3 bilhões e 900 mil, segundo o Correio Brasiliense. Meu Deus,
Está todo mundo discutindo aí a adultização de crianças, só que a reportagem atribui a rede social esquecendo. Eu sou testemunha de quando começou, né? Naqueles programas infantis na televisão, de canal aberto, nos anos 80. Né? Crianças vestidas como adultas, sensuais, nesses programas infantis de inteira irresponsabilidade. Quando um bispo do Rio de Janeiro reclamou de uma apresentadora famosa, ela respondeu, né, que o bispo a acusou de estar deseducando criança. Ela respondeu: eu não estou aqui para educar criança, eu estou aqui para divertir as crianças. Enfim, fica aqui o registro e o alerta para os pais. Num dia como hoje, em 1822, Pedro foi proclamado imperador do Brasil. Depois ele foi Pedro IV em Portugal, como rei. Foi o que declarou a independência, né? Na verdade, foi a mulher dele, o José Bonifácio. A princesa Leopoldina, quando estava na regência, declarou já o Brasil separado de Portugal, avisou o príncipe, aí ele fez o gesto lá no Riacho Ipiranga, né? Foi em 7 de setembro, em 12 de outubro houve a proclamação solene, né? A coroação como imperador do Brasil. Em 1931, Getúlio Vargas e o cardeal Dom Sebastião Leme, eram famosíssimo na época, inauguraram Cristo Redentor, cujas luzes foram acendidas por meio de um impulso de ondas curtas de Roma pelo Guglielmo Marconi. Era o sinal de progresso. O Cristo é em Art Deco. Eu sou apaixonado por Art Deco. Tem concreto e revestido de pedra-sabão. Uma grande obra. Um símbolo do Brasil. E triste, 1992, eu fui acordado de madrugada com a notícia que o helicóptero que conduzia Dr. Ulisses Guimarães e Dona Mora, Severo Gomes e a mulher dele, né, e mais o piloto, havia desaparecido no mar. Os corpos foram resgatados, menos, até hoje, o do Dr. Ulisses Guimarães, que presidiu a Constituinte e disse que trair a Constituição é trair a pátria. No dia da promulgação, no 5 de outubro de 1988. Bendita Constituição que está precisando ser resgatada. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o presidente Lula está em Roma desde amanhã deste domingo. E já vai voltar amanhã. E amanhã tem um dia cheio, porque ele participa da abertura de um fórum sobre fome, alimentação, segurança alimentar, na FAO, que é a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é sediada em Roma. E depois ele vai ser recebido pelo Papa Leão. Eu imagino que a sua assessoria já fez um resumo da encíclica do Papa Leão, que começou a ser escrita pelo Papa Francisco, né? A Dilexit Te, muito importante. Está muito baseada no Mateus 25, 35 a 36. Né? Eu tive fome e me deste de comer. Né? Bem, tem muito a ver com a reunião da FAO. Né? Essa encíclica deixa muito claro que a questão de
de fome não se combate com política, nem com teologia da libertação, nem com armas, nem com revolução, nem com marxismo, nem com socialismo, é com cristianismo. E o cristianismo é o amor da doação. Tu tiveste fome, tu estiveste preso e tu me visitaste. Não? Eu não sei se vai dar tempo, eu não sei se ele está num hotel ou está na embaixada, maravilhoso palácio da Piazza Navona. Nem creio que Janja tenha tempo para olhar as lojas da Via Condotti, né? Mas talvez hoje, elas ficam abertas domingo. Mas, enfim, e a Gazeta do Povo revela um decreto que não é de agora, é de agosto, mas só agora a gente fica sabendo que Lula ampliou a assessoria para Janja, né? Dizendo que o seu gabinete, o gabinete da Presidência da República, que tem umas 190 pessoas por aí, né? Tem que prestar cobertura, assistência à Janja nas atividades não políticas, né? De cerimonial, culturais e sociais. Bom, mas e já vai voltar amanhã, provavelmente amanhã no fim do dia. Mas eu queria, não podia deixar de comentar com vocês coisas que aconteceram depois do nosso último encontro, né? Maria Corina Machado, Prêmio Nobel da Paz, é o prêmio mais importante do planeta Terra, o Nobel da Paz. E atenção à pronúncia, lá na Suécia é Nobel. Nobel é uma pronúncia da língua inglesa, mas lá na Suécia a língua é o sueco, né? Alfred Nobel, né? Ele foi o inventor do dinamite. Com o dinheiro que ganhou, depois o dinamite foi aplicado em guerra, ele resolveu premiar as atividades humanas, né? E a mais importante delas é a paz. Eu acho que esse prêmio a Maria Corina dedicou aos Estados Unidos e a Trump, né? Mas esse prêmio torna a Maria Corina um nome mundial e absolutamente blindado na Venezuela, né? O regime Maduro não ousará tocar um dedo sequer na Maria Corina, que está escondida, perseguida. Aliás, uma semelhança muito grande entre a Venezuela e o Brasil, que vai se venezuelizando, né? Ela foi para os Estados Unidos para denunciar a ditadura bolivariana e, quando voltou, foi considerada uma traidora. Ela era deputada e tiraram o mandato dela. Vejam as semelhanças com o Brasil. Ela seria presidente da Venezuela se não tivessem tornado a Maria Corina inelegível. Ela não pode votar nela, ela está perseguida. Chegou a pôr o embaixador Raimundo, né? Não. Bom, o embaixador que está refugiado na Espanha, né? Desse jeito na Venezuela. Então, tem refugiados políticos, né? A economia do Brasil, da Venezuela afunda, porque com todo o petróleo que tem um regime que não funciona, né? Não funciona. E, então há todas essas semelhanças, né? Olha só, o que a justificativa do Prêmio Nobel para ela é que empreendeu lutas sobre os direitos democráticos por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Mantém acesa a chama da democracia em meio a uma escuridão crescente. Tem muitos aqui que querem imitar Chávez e Maduro, né? Que acham maravilhoso o regime venezuelano. Enfim, eu acho que essa nomeação, essa indicação, essa premiação de Maria Corina tem mais força que qualquer míssil que a Marinha Americana jogasse sobre o Palácio Miraflores. Tem muito mais força. Eu acho que significa uma condenação do mundo,
da Academia Sueca ao regime de Maduro, né, premiando a principal opositora desse regime. Pois é, ela dedicou a Trump, que está indo, já embarcou para o Oriente Médio, porque segunda-feira é um dia-chave de devolução dos reféns que ainda estão em poder do Hamas. Situação terrível. Eu continuo cético. Tem a Hamas envolvido, não dá para confiar. Enquanto Maria Corina dedica o Nobel a Trump, a cantora Alcione, num show no auditório Ulisses Guimarães aqui em Brasília, dedicou a Alexandre de Moraes o show dela. Alexandre de Moraes tinha ido ao camarim dela, já faz tempo que ela disse lá em São Paulo que adora esse careca, uma coisa assim que ela falou, né? E ele foi lá no camarim agradecer, estava na plateia, pediu aplausos para ele, houve aplausos, e depois surgiu o coro Anistia Não, né? A Alcione chegou a dizer que o ministro Alexandre de Moraes é amado, está ali o auditório mostrando isso, né? E eu tenho a impressão que o ministro Moraes, que foi sancionado por uma lei americana que pune quem agride os direitos humanos, se sentiu muito bem acompanhado, né, por aqueles gritos de anistia não, né, gente que pensa como ele. Bom, ainda queria falar sobre outro assunto que já tem 2 dias ou 3. Eduardo Taliaferro, numa audiência na sexta-feira, a justiça italiana, o juiz, o relator e a representante do Ministério Público disseram que ele está liberado, né, mas que ele só pode sair da Itália com uma autorização da justiça. Deram uma identidade para ele que vale até a fronteira, né? Ele não vai poder entrar na Suíça, na Áustria, na Eslovênia, lá no cantinho de Trieste, ou na França, ou se jogar no mar para ir a nado para a Grécia, ou atravessar o Mediterrâneo para o norte da África. Não, ele vai ficar por ali, e é uma região encantadora. Aliás, a Itália toda é encantadora, né? Mas o que é de ressaltar é que na hora que a defesa dele e ele mostraram as razões, os descendentes do direito romano ficaram boquiabertos. Como é que o próprio juiz, para quem ele trabalhava, e que seria o interessado, né, naquelas conversas que estavam gravadas no telefone, que apareceu lá na polícia, e não foi ele que entregou, né? Mas como é que o próprio juiz é que pede a extradição deles? Não entenderam isso. Isso é impossível em direito, né? A menos que o direito romano já tenha sido abandonado, né? Mas essa foi a grande questão, ninguém acreditou, né? Depois ainda veio essa questão aí do Felipe Martins, em que ele destituiu advogados, Felipe Martins e o outro, depois voltou atrás. Agora, para voltar atrás mesmo, devia voltar até 14 de março de 2019, né, quando foi criado o inquérito do fim do mundo pelo ministro Dias Toffoli, sem Ministério Público, como determina a Constituição, e indicou direto, sem sorteio, o Alexandre de Moraes como relator. Era como se fosse um inquérito administrativo interno do Supremo. Jabuticabas. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio feita ontem à noite, divulgado na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, por mais de 200 emissoras de rádio. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Metanol, está todo mundo falando de metanol, né? A gente fica com a impressão de que esse país é um grande consumidor de destilados, né?
Bom, mas só para a gente esclarecer, né, o que é o metanol, é diferente do etanol. O metanol vem do gás metano, vem da madeira ou do petróleo. Né? E ele é produzido por uma única empresa, uma única indústria química brasileira, a GPC Química. Como ele é muito usado na indústria, vocês lembram do sinteco que se aplicava no chão? Ou da fórmica, que era usada para fazer móveis? Né? É um dos usos, mas a indústria química, a indústria farmacêutica, biodiesel. Né? Então tem uma demanda muito grande e precisa ser importado o metanol. Tem o fato de que lá em São Paulo fecharam 60 postos por envolvimento com o PCC e adulteração de combustível. Então tem gente que acha que autorizaram o PCC a importar metanol para misturar lá. Ou seja, faltou fiscalização, certamente com empresas empresas laranja, né? E aí ficou estocado o metanol, o posto fechou 60 postos, ficou encalhado. Aí começaram a vender para quem vender barato, como se fosse etanol, álcool normal para adicionar a adulteração de bebidas. Só que se torna veneno. O corpo humano transforma num veneno que é nocivo ao corpo humano. Aí a gente fica se perguntando, né? E os controles disso? A fiscalização. Na Rússia, já tem 41 mortes em São Petersburgo, a antiga Leningrad, lá no Mar Báltico. 41 mortos já. Mas a Rússia tem uma tradição de falsificação de bebidas. Eu lembro quando eu trabalhava na Argentina, em tempo em que a Argentina vendia para a União Soviética vinho a granel, vinho de mesa, a granel. E aí o que se contava na Argentina é que na União Soviética eles fabricavam rótulos franceses e vendiam o vinho como se fosse da Borgonha ou de Bordeaux, né? Agora aqui a fiscalização fiscalização de tudo que paga imposto alto, né? Cigarro, bebida alcoólica. E aí? Aí vamos fiscalizar agora? Aqui em Brasília, o rapper, que parece que agora saiu da UTI, comprou vodka numa distribuidora de bebida que não tinha licença para funcionar. Aí o governador agora vai dizer que não, vamos fiscalizar. Tinha que fiscalizar sempre. Olha o ridículo do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Urgência para um projeto. Sabe quando é o projeto? 2007. O autor do projeto nem é deputado mais. 2007 ficou parado. Por que ficou parado? Porque não queriam mais fiscalização, mais punição, né? Bom, só queria considerar isso. Mas tem mais uma lá agora tá no Senado, a Câmara aprovou que quem ganha mais de 50 mil por mês é super rico. Aí eu fico pensando no Ariano Suassuna e o Chimbinha, que era genial. O que eu vou dizer de Beethoven? Se quem ganha 50 mil é super rico, o que eu vou dizer do Jeff Bezos, do Elon Musk principalmente? Meu Deus, perderam a noção. Quem ganha 50 mil, eu diria, classe média alta. Não? Para ser rico, tem que ganhar por mês 10 vezes isso. 500 mil, talvez. Para ser super rico, tem que ganhar 10 vezes 500 mil, tem que ganhar 5 milhões por mês, no mínimo, né?
Imagina um super rico que ganha 5 milhões por mês, que vexame passa ao lado de um americano dono de uma empresa do Vale do Silício. Né? Perderam a noção. E aí essa pessoa já vai pagar mais 10%, já paga 27,5%, vai pagar mais 10%. Nós vamos ter a carga fiscal mais alta do mundo. E a outra ridículo é dizer assim, que cobrava um imposto de renda de quem ganhava menos de 5 mil. Ficaram loucos. Mas por quê? Porque tem que sustentar. Sim, vocês devem estar pensando, não, é para fazer a transferência de renda social. Não, é para sustentar um Estado gordo, grandalhão, paquidérmico, que não tem agilidade exatamente por isso. É essa a questão. De Brasília, Alexandre Garcia.